Uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de software é a definição da sua arquitetura. Mas o que é arquitetura de software? Fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, antes de começar a projetar a arquitetura do nosso software, vamos falar um pouco sobre o conceito de arquitetura de software, algumas definições que são importantes a gente conhecer, retirar alguns mitos em relação à arquitetura de software, para que a gente possa começar a trabalhar e definir essa arquitetura. Então a primeira coisa que eu gosto de sempre estar comparando na hora que a gente vai definir a arquitetura de software é comparar ela com a engenharia civil, né? Na hora que a gente vai construir uma casinha de cachorro, né? Então ela pode ser construída ali por uma pessoa de forma simples, ela cria modelos simplificados no papel, rabisca o tamanho, o formato, quanto de madeira vai precisar, usa processos simples e ferramentas bem simples para construir essa casa. Diferente de quando eu vou construir um prédio, né? Então um prédio de 20, de 30 andares, ninguém vai construir um prédio desse sozinho, então é necessário um time, requer maior modelagem, um maior conjunto de projetos são necessários, processos mais bem definidos e ferramentas muito mais poderosas são necessárias para a construção desse software. Quando a gente vai construir um software, dificilmente a gente vai estar construindo casinhas de cachorro, né? Então normalmente a gente vai estar construindo grandes prédios que vão precisar de times, vão precisar de projeto, processos mais bem definidos e ferramentas bastante poderosas para que a gente possa construir software de bastante qualidade. Então no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que é arquitetura de software, quais são as visões que a gente pode definir nessa arquitetura e quais são os mitos existentes aí na arquitetura de software. Então vamos lá. Então, antes de falar da arquitetura propriamente dita, né, do conceito de arquitetura, eu gosto de falar de algumas concepções errôneas sobre a arquitetura de software. Então, a primeira concepção errônea que é comum é que a arquitetura é um documento, é um papel, é um wiki, é uma página HTML que tem um conjunto de gráficos e que você não tem nada executável, né? Então, a arquitetura, quando a gente vai mostrar e explicar uma arquitetura, a gente tem que ter código em funcionamento, né? Então, não é só papel, então ela vai além do papel. Então, na hora que eu vou definir uma arquitetura, não basta só fazer um conjunto de rabiscos, eu tenho que ter código que demonstre que essa arquitetura realmente funciona. Outra coisa que é uma confusão é que arquitetura e projeto de software são as mesmas coisas. Então, toda arquitetura é projeto, mas nem todo projeto é arquitetura. A arquitetura ela vai focar nas decisões de projeto que são mais significantes e o projeto ele vai se preocupar em projetar as funcionalidades baseadas na arquitetura que foi definida. Outra concepção também que a gente é bem comum ouvir no mercado, né, que a arquitetura é a minha tecnologia favorita. Então pergunta, qual a sua arquitetura? Minha arquitetura é .NET, minha arquitetura é J2EE. Essas tecnologias ou essas linguagens, elas fazem parte da arquitetura. Eu estou usando uma arquitetura, usando banco de dados ativos, né? Então tudo isso faz parte das decisões da arquitetura. Algumas delas a gente vai estar discutindo nos próximos vídeos, mas isso não é arquitetura, né? Então quando alguém fala que minha arquitetura é J2EE, essa não é arquitetura. Por achar muitas vezes que a arquitetura é só um papel, então acha que não dá para medir e saber se alguma funcionalidade vai funcionar ou não. Então a arquitetura ela deve ser medida, ela deve ser validada. Então será que essa arquitetura que eu estou desenvolvendo, essa organização dos componentes que eu estou colocando, ele vai dar o desempenho devido, ela vai ser fácil de manter, ela vai ser fácil de testar. Então essa organização física, a organização do código, né? Então a existência do código, não só do papel, eu consigo fazer essas avaliações da arquitetura. Então a arquitetura não é simplesmente estrutura, né? Então não é quais são os pacotes que eu vou precisar, quais são as classes que eu vou precisar, as interfaces, né? Então ela envolve também tecnologia, a arquitetura ela vai ser definida para um determinado contexto e também envolve comportamentos que são necessários a depender do tipo da solução, do que a solução está exigindo. E por fim, outra concepção errônea é que a arquitetura é uma arte que você vai desenhar num papel. Então a arquitetura exige muita experiência. Então arquitetos profissionais, normalmente eles não inventam coisas muito diferentes, além de soluções que já existem no mercado. Então toda vez que o arquiteto ele precisa inventar alguma coisa nova, ele vai precisar fazer muito teste, muita validação para ver se aquela estrutura, aquela organização realmente vai ser válida para o crescimento do sistema. A arquitetura não é arte, né? Então ela é baseada em conhecimento e por isso que normalmente a gente tem pessoas
nas equipes com papéis de arquitetos de software, né? As pessoas mais experientes na equipe são normalmente aquelas que vão ficar responsáveis pela arquitetura, justamente por a arquitetura não ser uma arte. A arquitetura exige conhecimento técnico para colocar tudo isso em prática para resolver o problema da solução. Então, algumas definições clássicas aí sobre arquitetura, né? Então não é algo conceito novo, coisas que começaram a ser discutidas agora, né? Então, o conceito aí de um livro clássico de Perry sobre arquitetura de software, né? Então, a arquitetura consiste de elementos arquiteturais, interações entre os elementos, mas também as restrições sobre como esses elementos vão interagir. Um exemplo clássico de arquitetura, de estilo arquitetural, a gente vai falar um pouco no próximo vídeo um pouco sobre isso, né? É o estilo em camadas, onde eu tenho 3, 4, 5 camadas e que vai dizer que uma camada interage com as suas subjacentes e que uma camada não pode interagir com as outras camadas que não são subjacentes, né? Então vem um pouco desse conceito aí de arquitetura de software. Outro livro clássico aí de Garland, né, Arquitetura de Software, a estrutura de um programa no sistema, seus relacionamentos e princípios que vão guiar o projeto e sua evolução no tempo. Então é a partir da arquitetura que eu vou começar a projetar as minhas funcionalidades e as definições que eu faço na arquitetura vão guiar a evolução desse software ao longo do tempo. Então por isso que a definição arquitetural ela acaba sendo tão importante. Eu gosto muito dessa figura, né, sobre a arquitetura de software, né? Então a arquitetura ela vai estabelecer ali um contexto para que você possa fazer o design e a implementação do seu código, e é por isso que as decisões de arquitetura elas são tão significantes, né? Então se eu erro alguma coisa na arquitetura, então eu vou projetar os meus componentes de forma errada, eu vou implementar o meu código com conceitos errados. Então isso tem um impacto muito grande, lembrando que mudanças na arquitetura impactam grandes mudanças normalmente no software como um todo. A arquitetura ela também envolve aí funcionalidade, né? Então ela vai ter que estar adaptada a todas as funções que são necessárias para o software. Então, por exemplo, se eu preciso de um software para atender uma funcionalidade de cartão de crédito, então tudo isso vai influenciar em como eu vou desenvolver a arquitetura. Envolve usabilidade, então ela tem que ter componentes de fácil acesso, envolve desempenho, envolve reuso, eu tenho que ter facilidade de compreensão, envolve as restrições que são colocadas em cima dessa arquitetura. Então, por exemplo, restrições de segurança, portabilidade, e a definição arquitetural envolve um equilíbrio entre fatores econômicos e tecnológicos. Então, nem sempre eu vou poder estar usando as tecnologias mais caras no mercado, muitas vezes por elas simplesmente não serem necessárias. Então, a definição da arquitetura, então às vezes eu consigo usar uma solução gratuita, né, quando eu tenho essa opção, né, de escolher entre uma solução gratuita ou paga, mas que resolve muito bem o problema, né? Então, por que a arquitetura é tão importante, né? Então, o primeiro motivo é que a arquitetura ela vai garantir ali a integridade e a qualidade do software. Então, novos requisitos e tecnologias podem ser adicionados sem afetar a integridade conceitual e a qualidade do sistema. Isso vai propiciar longevidade, facilitando aí que o sistema seja escalável e facilidade aí de evolução. Através da arquitetura eu consigo também controlar a complexidade, porque eu divido a minha complexidade em componentes menos complexos. A partir da arquitetura eu tenho mais previsibilidade, porque como eu testo essa arquitetura, então lembrando que a arquitetura não é só papel, então eu consigo prever como é que vai ser o comportamento, como é que ela vai funcionar em determinadas situações. A partir da arquitetura também eu consigo ter um software testável. Então, quando a gente não projeta um software pensando em testabilidade, depois fazer teste pode se tornar muito complexo. Então, na hora que eu projeto a minha arquitetura, eu já tenho que estar pensando em testabilidade. Eu tenho que estar me preocupado também com o reuso, né? O reuso em pequena escala no nível de componentes, né? Mas também um reuso em larga escala no nível de subsistemas, produtos e frameworks, que podem estar influenciando aí em qual estilo arquitetural, nas definições que eu vou tomar em cima da arquitetura. A arquitetura também é importante para a comunicação, né? Então eu começo a referenciar na minha comunicação com a equipe esses componentes. Então estou com um problema na fachada da camada de negócio da arquitetura. Então essa definição clara de arquitetura, então fica mais fácil para a equipe entender quais são os problemas que estão acontecendo, que podem vir acontecendo na arquitetura.
A arquitetura também vai ser importante para a organização de projetos, né? Então, uma definição arquitetural ela pode influenciar ou vai influenciar em como as equipes vão ser organizadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma arquitetura em camadas, eu posso dizer que eu vou ter uma equipe para cada camada. Se eu estou trabalhando com arquitetura baseada em microserviços, então eu posso definir que eu vou ter uma equipe para cada microserviço. Então, essa organização também vai ser influenciada por essas decisões arquiteturais. E, finalmente, a arquitetura ela vai evitar e reduzir custos, minimizando custo de retrabalho, economia no reuso de componentes. Nem todos os componentes que eu vou precisar para o meu software eu vou precisar desenvolver do zero. Eu posso adquirir esses componentes, muitas vezes é mais barato você adquirir esses componentes. Economia ali com a reutilização efetiva de recursos. Você tem economia ali com estimativas e custos mais precisos, porque você sabe exatamente como o seu software está organizado, e aí você sabe, vai ter previsibilidade do tempo que vai ser necessário para desenvolver uma nova funcionalidade. E às vezes o investimento inicial feito na arquitetura ele não é obtido logo no início, né? Então às vezes a equipe precisa se adaptar a forma como os componentes são estruturados, então avaliações precisam ser feitas ali no início do projeto, mas com o tempo esse investimento ele vai sendo pago, porque eu vou conseguindo incorporar funcionalidades de forma mais simples, meu sistema vai ficando mais fácil de manter e de testar. Para finalizar, então a arquitetura a gente vai estar visualizando ela com diferentes formatos, né, com diferentes visões, a depender do tipo de quem está interessado em ver essa arquitetura. Então, por exemplo, mais uma vez comparando com engenharia civil, se eu tenho um usuário, então o usuário ele vai querer ver a casa dele ali em formato de maquete, com cores, com portas e tudo já bem definido. Já o engenheiro, ele não precisa, nem sempre ele precisa ter essa visão completa, né? Então ele quer ver a estrutura em termos de tamanho dos pilares, tamanho das portas, dos vãos que vão ser construídos, né? Então são visões diferentes. Eu gosto muito de estar trabalhando com essa visão de arquitetura proposta ali por Rupp, né? E é isso que a gente está usando, né? Que é a visão integradora aí, que é a visão de casos de uso. Então, a partir dos casos de uso que eu identifiquei no sistema, eu começo a definir as funcionalidades que vão ser necessárias, né? Então, quais são as outras visões? As outras visões, nem todas elas são obrigatórias, então vai depender da necessidade. Então, eu tenho ali a visão lógica, feita pelo analista de sistema, que vai estar mostrando componentes, então vai estar mostrando elementos de domínio, modelo de dados, então tudo isso está dentro da visão lógica. Normalmente a gente começa a construir na fase de análise do software e vai finalizando ali na fase de projeto, onde a gente está preocupado com as funcionalidades. Eu tenho uma visão também de processo, né, que vai estar preocupado com escalabilidade, performance e eficiência. Normalmente é uma preocupação maior do arquiteto, então quantas máquinas eu vou precisar para que o meu software funcione? Será que eu vou precisar ter replicação do servidor, onde a aplicação vai estar hospedada? Será que a aplicação ainda vai precisar escalar de alguma forma? Então tem alguns momentos que ela vai ter muito mais requisições, ela vai precisar escalar. Então tudo isso são preocupações aí da visão do processo. A visão de implementação, que é a visão de programadores, que vai estar preocupado ali com a estrutura de componentes, com os pacotes, com as classes. E, por fim, a visão de distribuição, que vai estar preocupado ali com a topologia da rede, com a comunicação entre as máquinas que vão ser necessárias para que esse sistema possa funcionar. Importante salientar, né, que tem todos os sistemas, eles vão requerer todas essas visões de arquitetura, né? Então, um pequeno programa, então talvez ele não precise de uma visão de implementação. Se eu tenho uma máquina também, talvez eu não precise de uma visão de distribuição. Já outros sistemas mais complexos, eles podem requerer uma visão adicional, como uma visão de dados, uma visão de segurança. Nos próximos vídeos, né, a gente vai estar falando aí sobre as etapas aí, né? Então, estou considerando como etapas, né? Mas são definições que a gente vai ter que tomar sobre a arquitetura que a gente vai precisar definir aí para o nosso software. Então, o primeiro passo aí que a gente vai ter que definir é o estilo arquitetural a ser usado, né? A gente vai ver que o estilo arquitetural ele não precisa ser único, mas eu vou me basear em estilos arquiteturais existentes para definir essa arquitetura. Depois do estilo arquitetural, que também é chamado de padrões de projeto arquitetural, né? Eu vou ter os padrões de projeto de implementação,
Então também vamos falar, esses padrões de projeto são feitos normalmente a nível de design, em componentes menores da arquitetura, que vão dizer como que os componentes e as classes vão interagir. E por fim, a gente vai precisar definir aí idiomas, né, que são também definições arquiteturais em relação a, por exemplo, as tecnologias que vão ser utilizadas, né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando JavaScript para fazer interação lá na minha camada de view, eu posso usar alguns frameworks de JavaScript, como Vue.js, React, Angular. Então, qual é o componente que eu vou usar? Então, isso faz parte de uma definição de idioma que também vai fazer parte da definição arquitetural. Então, se você gostou dessas definições iniciais sobre arquitetura, não deixem de curtir os próximos vídeos, onde a gente vai estar falando sobre estilos arquiteturais que podem ser utilizados na sua definição, e vamos começar a mostrar exemplos práticos de arquitetura, onde esses conceitos eles vão sendo aplicados. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.